comum. Agora, outro elemento fundamental, né? Educação. Educação. Vamos ver aqui a questão, o tópico educação. Então, a educação, que é o investimento em capital humano, é pelo menos tão importante quanto o investimento em capital físico para o sucesso econômico de longo prazo de um país. Historicamente, nos Estados Unidos, cada ano de estudo eleva o salário de uma pessoa em 10% em média. Em países menos desenvolvidos, onde o capital humano é especialmente escasso, o hiato entre os salários dos trabalhadores instruídos e não instruídos é ainda maior. Assim, uma maneira pela qual a política governamental pode elevar o padrão de vida é oferecer boas escolas e incentivar a população a utilizá-las. O investimento em capital humano, assim como o investimento em capital físico, tem um custo de oportunidade. Então veja, quando os estudantes estão na escola, abrem mão dos salários que poderiam ganhar no presente, ainda que sejam salários em perspectiva de longo prazo menores. Então, eu posso agora ser um empacotador no supermercado ou eu posso estudar para no futuro ser um engenheiro. Então, é um custo de oportunidade. Então, em países menos desenvolvidos, que é o grande problema, as crianças frequentemente abandonam a escola muito jovens, ainda que o benefício da educação seja muito alto, simplesmente porque seu trabalho é necessário para ajudar e manter a sua família. Alguns economistas argumentam que o capital humano é particularmente importante para o crescimento econômico porque propaga as chamadas externalidades positivas. Então, uma externalidade é o efeito das ações de uma pessoa sobre o bem-estar de quem esteja próximo. Então, uma pessoa instruída, por exemplo, poderia gerar novas ideias sobre a melhor forma de produzir bens e serviços. Se essas ideias entrarem para o conjunto de conhecimentos de uma sociedade, de modo que todos possam usá-las, então elas serão uma externalidade da educação. Nesse caso, o retorno da instrução para a sociedade é ainda maior que o retorno para o indivíduo. Então, veja, a educação produz efeitos não só no indivíduo que recebe a educação, mas essa educação que ele tem gera uma externalidade, gera um benefício coletivo maior do que do ponto de vista individual. Então, esse argumento, portanto, justificaria os grandes subsídios ao investimento em capital humano que observamos na forma de educação pública. Então, um problema que alguns países pobres enfrentam, aqui já é um outro programa, é a chamada fuga de cérebro, ou seja, a emigração de muitos dos trabalhadores mais instruídos para países ricos, onde eles podem desfrutar de um padrão de vida mais elevado. Então, digamos, um professor com doutorado, se ele não tiver oportunidade no Brasil, ele pode facilmente migrar para outro país em busca de uma oportunidade naquela determinada área. Então, se o capital humano tem externalidades positivas, essa fuga de cérebros que acontece muitas vezes em países pobres, deixaria as pessoas que ficam para trás ainda mais pobres que antes. Então, esse problema cria um enorme dilema para os chamados formuladores de políticas. Por um lado, os Estados Unidos e outros países ricos têm os melhores sistemas de educação superior e seria natural, que os países mais pobres enviassem seus melhores alunos para o exterior a fim de melhorar sua instrução. Por outro lado, esses alunos que passaram algum tempo afora podem decidir não voltar para seus países de origem e essa fuga de cérebros reduzirá ainda mais o estoque de capital humano da nação pobre. Então, por isso que aqui no Brasil, políticas que enviam estudante para o exterior, por exemplo, eu fiz parte do meu doutorado no exterior, você é obrigado a voltar para justamente criar benefícios para a localidade, porque senão a pessoa vai estudar lá, sei lá, engenharia genética na Europa, chega lá com dinheiro público, forma o seu capital humano no exterior, mas depois não quer voltar para o Brasil porque recebe uma oportunidade lá fora e acaba ficando em um país
é mais rico, porque, claro, tem um padrão de vida e condições de trabalho melhor. Então, então veja qual é a educação. Então, você tem dentro da educação o dilema de estudar agora ou trabalhar, ou estudar e receber o benefício de um salário melhor e uma produtividade maior no futuro. E você tem o fato de que países ricos acabam sendo beneficiados pela fuga de cérebro de países mais pobres. Então imagina um africano que ele consegue ter um doutorado nos Estados Unidos. Então, assim, a chance dele voltar para a África para trabalhar e, portanto, produzir uma externalidade positiva no seu país é muito baixa, porque, consequentemente, se ele volta, ele não tem as mesmas oportunidades que ele tem lá no país mais rico, o que gera uma questão, o que gera um problema de políticas públicas, não só domésticas, mas como do ponto de vista dessas complexidades internacionais, muito grande. Então, a gente precisa ter este entendimento.